Graça e paz sejam muito bem-vindos. Mensagem de Horatius Bonar: Insensibilidade. Você diz que não se sente um pecador, que você não está ansioso o suficiente, que você não é penitente o suficiente. Seja assim. Deixe-me, no entanto, fazer-lhe perguntas como as seguintes. Primeiro, sua falta de sentimento altera o Evangelho? Isso torna as boas novas menos gratuitas, menos adequadas? Não são boas novas do amor de Deus para com os indignos, os não amáveis, os insensíveis? O fato de você não sentir seus fardos não afeta a natureza do Evangelho, nem muda o caráter gracioso daquele de quem ele vem. Combina com você como você é, e você se adapta exatamente a ele. Ele vem até você no local e diz: aqui está um Cristo completo para você, um Cristo contendo tudo o que você precisa. Lembre-se do convite, é para aquele que não tem dinheiro. Isaías 55, verso 1. Este não é apenas o seu estado. Sua aquisição de sentimento não o qualificaria para isso, nem o aproximaria, nem compraria suas bênçãos, nem o tornaria mais bem-vindo, nem persuadiria Deus a fazer qualquer coisa por você que ele não esteja mais disposto a fazer neste momento. Segundo, sua falta de sentimento é uma desculpa para sua incredulidade. A fé não brota do sentimento, mas o sentimento da fé. Quanto menos você sente, mais você deve confiar. Você não pode se sentir bem até que tenha acreditado. Como todo arrependimento verdadeiro tem sua raiz na fé, todo sentimento verdadeiro tem o mesmo. É inútil para você tentar inverter a ordem das coisas de Deus. Terceiro, sua falta de sentimento é uma razão para você ficar longe de Cristo. Um sentimento de desejo deve levá-lo a Cristo e não afastá-lo. Mas são atraídos a Cristo, diz o velho Thomas Shepard, sob a sensação de um coração morto e cego, do que por todas as tristezas, humilhações e terrores. Quanto menos sentimento ou convicção você tiver, mais necessitado você será. E isso é uma razão para se manter distante dele. Em vez de estar menos apto para vir, você está mais apto. A cegueira de Bartimeu foi sua razão para vir a Cristo, não para ficar longe. Se você tem mais cegueira e morte do que outros, você tem muito mais razões para vir, muito menos para ficar longe. O que quer que outros que tenham convicções possam fazer, você que não tem nenhuma, não ouse ficar longe, nem mesmo esperar uma hora. Tens de vir. Quarto, sua falta de sentimento o tornará menos bem-vindo a Cristo. Como é isso? O que te faz pensar isso? Ele disse isso ou agiu quando na terra como se esta fosse sua regra de procedimento? A mulher de Sicar teve algum sentimento quando ele falou com ela com tanto amor? João 4, verso 10. Foi a quantidade de convicção em Zaqueu que fez o Senhor dirigir-se a ele tão graciosamente: apressa-te, porque hoje me convém pousar em tua casa. O bálsamo não será menos adequado para você, nem o médico menos afetuoso e cordial, porque, além de outras doenças, você sofre de paralisia entorpecente. Sua maior necessidade apenas dá a ele uma oportunidade de mostrar a extensão de sua plenitude, bem como as riquezas de sua graça. Venha a ele, então, só porque você não sente. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. O que quer que você sinta ou não sinta, ainda é uma palavra fiel. Quinto, permanecer longe de Cristo removerá sua falta de sentimento? Não, só vai piorar, pois é uma doença que só Ele pode remover. De modo que uma dupla necessidade é colocada sobre você para ir a Ele. Outros que sentem mais do que você podem demorar. Você não pode se dar ao luxo de fazer isso. Você deve ir imediatamente a Ele, que é um príncipe e um salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Atos 5:31. Vendo que a distância e a desconfiança não farão nada por você,
Experimente o que aproximar-se e confiança farão. Para você, embora o principal dos pecadores, a mensagem é: aproximemo-nos. Hebreus 10, 22. Deus ordena que você venha, sem mais demora ou preparação, trazer consigo seus pecados, sua incredulidade, sua insensibilidade, seu coração, sua vontade, todo o seu ser, e colocá-los nas mãos de Cristo. Deus exige sua confiança imediata e entrega instantânea a Cristo. Beijai o Filho é a sua mensagem, Salmo 2, verso 12. Sua palavra insiste em seu retorno. Volta para o Senhor teu Deus, Oséias 14, verso 1. Isso mostra a você que a verdadeira causa da continuação dessa distância é sua falta de vontade de deixar Cristo salvá-lo à sua própria maneira e um desejo de ter o crédito de remover sua insensibilidade por meio de suas próprias orações e lágrimas. Sexto, a sua insensibilidade não é um dos seus piores pecados. Uma criança de coração duro é um dos seres mais odiosos. Você pode ter pena e desculpar muitas coisas, mas não a dureza de coração. Pare então de ter pena de si mesmo e aprenda apenas a condenar. Não dê quartel a este pecado. Trate-o não como um infortúnio, mas como uma culpa sem mistura. Você pode chamá-lo de doença, mas lembre-se de que é um pecado indesculpável. É um grande pecado onipresente adicionado aos seus inúmeros outros. Isso deve fechar você para Cristo. Como um leproso incurável, você deve ir a Ele para a cura. Como um criminoso desesperado, você deve pedir perdão a Ele. Não acrescente, eu imploro a você, a este terrível pecado, o pecado ainda mais condenatório de se recusar a reconhecer Cristo como curador de todas as doenças e o perdoador de todas as iniquidades. O arrependimento só pode ser obtido de Cristo. Por que então você deveria fazer do desejo uma razão para ficar longe dele? Vá a Ele para isso. Ele é exaltado para dá-lo. Se você fala em esperar, apenas mostra que não é sincero em seu desejo de tê-lo. Nenhum homem em tais circunstâncias pensaria em esperar. Sua convicção de pecado não virá esperando, mas olhando para aquele a quem seus pecados crucificaram e a quem por sua desconfiança e incredulidade você está crucificando novamente. Está escrito: olharão para mim a quem traspassaram e lamentarão. Zacarias 12:10. Não é eles lamentarão e olharão, mas olharão e lamentarão. Cuidado para não imaginar que as convicções são para salvá-lo ou que devem ser desejadas por si mesmas. Diz um velho escritor: a sensação de um coração morto e duro é um meio eficaz de atrair a Cristo. Sim, mais eficaz do que qualquer outro pode, porque são os pobres, os cegos, os nus, os miseráveis que são convidados. Quanto ao que é chamado de trabalho da lei, preparatório para a fé em Cristo, consultemos os Atos dos Apóstolos. Aí temos a pregação do Evangelho Apostólico e os frutos dele na conversão de milhares. Temos vários sermões inspirados, dirigidos tanto a judeus quanto a gentios, mas em nenhum deles a lei foi introduzida. O que tocou os corações dos 3.000 no Pentecostes foi uma simples narrativa da vida, morte, sepultamento e ressurreição de Jesus de Nazaré, concluindo com estas terríveis palavras que devem ter soado como a trombeta da condenação para aqueles que as ouviram. Portanto, saiba toda a casa de Israel que Deus fez a esse mesmo Jesus a quem vós crucificastes, Senhor e Cristo. Atos 2:36. Essas eram palavras mais terríveis que a lei, mais impressionante do que o Sinai ouviu. Terrível como seria ouvir: você quebrou toda a lei de Deus. Não foi tão horrível quanto foi dito: você crucificou seu filho. O pecado de crucificar o Senhor da glória foi maior do que quebrar 1000 leis. E, no entanto,
Naquele mesmo ato de maldade consumada estava contido o evangelho da graça de Deus. Aquilo que pronunciou a condenação do pecador declarou também sua libertação. Havia vida naquela morte, e os pregos que prenderam o Filho de Deus na cruz deixaram escapar a corrente reprimida do amor divino sobre os próprios assassinos. O Evangelho foi o martelo apostólico para partir em pedaços os corações endurecidos, para produzir arrependimento para a vida. Foi um Evangelho crido que derreteu a obstinação do judeu hipócrita, e nada além das boas novas do amor gratuito de Deus, condenando o pecado e perdoando o pecador em nossos dias, derreterá o coração de pedra. A lei e os terrores apenas endurecem, e seu poder, embora exercido por um Elias, é fraco em comparação com o de uma cruz pregada. A palavra arrependimento significa no grego mudança de mente, e esta mudança o Espírito Santo produz em conexão com o Evangelho, não a lei. Arrependam-se e creiam no Evangelho, Marcos 1:15, não significa arrependam-se pela lei e então creiam no Evangelho, mas deixe que esta boa notícia sobre o reino que estou pregando leve você a mudar seus pontos de vista e receber o Evangelho. O arrependimento sendo colocado antes da fé aqui simplesmente implica que deve haver uma mudança do que é falso para a recepção do que é verdadeiro. Se eu virar meu rosto para o norte, devo virá-lo para o sul. No entanto, não devo pensar em chamar um desses de preparatório para o outro. Se eu quiser me livrar da escuridão, devo deixar a luz entrar. Mas não devo dizer que livrar-se da escuridão é uma preparação para receber a luz. Estes devem, na natureza das coisas, andar juntos. O arrependimento, então, não é, em nenhum sentido, uma qualificação preliminar para a fé, muito menos no sentido de tristeza pelo pecado. Deve ser considerado um ponto estabelecido, diz Calvino, que o arrependimento não apenas segue imediatamente a fé, mas brota dela. Institutas, livro 3, capítulo 3, seção 1. Aqueles que pensam que o arrependimento vem antes da fé, em vez de fluir ou ser produzido por ela, como fruto de uma árvore, nunca entenderam sua natureza. Esse terror da consciência pode ir antes da fé, eu não duvido. Mas tal terror é muito diferente do arrependimento bíblico, e sua tendência é afastar os homens da cruz, não para ela. Que os pecadores podem ser despertados pelos trovões da lei, eu sei, mas esses alarmes não são tristeza piedosa. Eles não são incomuns entre homens incrédulos como Acabe e Judas. Eles serão ouvidos com terrível nitidez no inferno, mas não são arrependimento. A tristeza pelo pecado vem da apreensão da misericórdia de Deus em Cristo, da visão da cruz e do amor que a cruz revela. O coração quebrantado e contrito é o resultado de nossa crença nas boas novas da graça de Deus. Na medida em que o arrependimento significa tristeza pelo pecado, ou uma mudança de mente a respeito do pecado, ele é produzido apenas olhando para a cruz. Poucas coisas são mais perigosas para a alma ansiosa do que os esforços para obter convicções, terrores e humilhações como preliminares para crer no Evangelho. Aqueles que diriam a um pecador que a razão de ele não encontrar paz é que ele não está ansioso o suficiente, nem convencido o suficiente, nem humilhado o suficiente, são inimigos da cruz de Cristo. Aqueles que desejam inculcar um curso de oração, humilhação, autoexame e lidar com a lei a fim de crer em Cristo, estão ensinando qual é a própria essência do papado, não menos venenoso e perigoso, porque refinado da grosseria romanista e administrado sob o nome de Evangelho. Cristo não pede nenhuma preparação de qualquer tipo, legal ou evangélica, externa ou interna, no pecador vindouro. E aquele que não vier como está, nunca será recebido.
Não são almas exercitadas, nem crentes penitentes, nem buscadores bem humilhados, nem usuários dos meios sinceros, nem qualquer um da melhor classe de filhos e filhas de Adão, mas pecadores que Cristo acolhe. Ele não veio chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Lucas 5:32. O arrependimento espúrio, produto e expressão da incredulidade e da justiça própria, pode ser encontrado antes da fé, assim como todos os tipos de males abundam na alma antes que ela acredite. Mas quando a fé vem, não vem como resultado desse arrependimento forjado por si mesmo, mas apesar dele. E esse chamado arrependimento será posteriormente considerado pela alma crente como um daqueles esforços hipócritas cuja única tendência era manter o pecador longe do Salvador. Aqueles que chamam pecadores penitentes para acreditar confundem arrependimento e fé, e o que eles ensinam não é uma boa notícia para o pecador. Para a melhor classe de pecadores, se houver, que, por esforços laboriosos, se humilharam o suficiente, pode ser uma boa notícia, mas não para aqueles que estão sem forças, os perdidos, os ímpios, os de coração duro. Não é uma sã doutrina, diz o Dr. Ken Hum, ensinar que Cristo não receberá senão o verdadeiro penitente, ou que ninguém mais tem garantia de vir a Ele pela fé para a salvação. O mal dessa doutrina é que ela coloca os pecadores necessitados em lançar o arrependimento, por assim dizer, de suas próprias entranhas e em trazê-lo com eles a Cristo em vez de vir a Ele pela fé para recebê-lo dele. Se ninguém for convidado, exceto o verdadeiro penitente, então os pecadores impenitentes não são obrigados a vir a Cristo e não podem ser culpados por não virem.